Muito boa tarde, amigo internauta, voltando o Jogo Limpo depois de uma semaninha ausente. Tivemos um problema de queda de energia aqui na rua na semana passada que perdurou durante todo o final de semana, mas foi bacana, a gente reuniu aqui nos bastidores da emissora para lembrar os casos antigos de fora do ar, de dentro do ar, de tudo. Foi um sarro total e valeu a pena, bem bacana, mas hoje tem a volta do Jogo Limpo. Um pouco mais importante, não é mesmo, Jorge? Boa tarde. É isso aí, Hugo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os amigos aí da AltV. Vamos aí seguindo em frente aí com muitas notícias aí para vocês e muitos comentários também. Tá certo, vamos seguir. Hoje, basicamente, hoje o assunto é futebol, né? Mas só para citar para os amigos de casa, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino disputa a semifinal da Liga Mundial com a Bulgária por volta das 18 ou 20 horas, não lembro exatamente agora, e o outro confronto é entre a Rússia e a Itália. Os ganhadores farão a decisão da Liga Mundial amanhã. E a Rússia está bem complicadinha, deu um calor no Brasil, ganhou do Brasil, mas vamos torcer para essa geração do Bernardinho voltar aos eixos e conquistar mais esse troféu pra gente. Então, já que a gente não tem muito o que falar de outros esportes, vamos falar logo de futebol, né, Jorge? Vamos começar falando do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nessa semana foi jogar o primeiro jogo da final da Libertadores lá no Defensores del Chaco contra o Olímpia do Paraguai. O Olímpia é tricampeão da Libertadores, deu um calor no Galo e saiu com uma vitória por 2-0. A gente já vai soltar os gols da vitória do Olímpia por 2-0. Jorge, existe uma possibilidade do glorioso Clube Atlético Mineiro reverter essa situação e conquistar pela primeira vez o título da Copa Libertadores da América? Estamos vendo aí os lances, né? Assim, o Atlético foi muito pífio diante do Olímpia, amigos. Realmente não jogou absolutamente nada, foi totalmente dominado pelo Olímpia e com isso tomou os 2 gols, indiscutivelmente. O Olímpia foi muito superior, o Atlético não consegue jogar fora de casa, né? É impressionante isso do Olímpia, né? Não consegue jogar fora de casa, tem assim, momentos péssimos de total letargia, realmente. Então, o Atlético decepcionou novamente. Agora, sobre as chances, Hugo, tem. Apesar de não ser na Independência, afinal vai ser no Mineirão, mas eu acredito que o Atlético tem chance sim. Embora, na minha opinião, não mereça. Porque está totalmente fora da sua primazia técnica, na minha opinião. A gente voltou tivemos um problema técnico, voltando o primeiro gol. É que agora a AltV tá tão HD que a gente pega esses vídeos da internet aí, no caso do Fox Sports, que o conflito é grande. A gente está com a tecnologia fogo aqui. Às vezes a tecnologia é tão grande que não vai pro ar, mas hoje nós estamos aí, mandando ver. Aí já vai começando a dar aqueles probleminha da imagem. Mas enfim, o Galo aí, como você falou, Jorge, eu acho que pela campanha toda, o Galo mereceu chegar na final. Saiu de um grupo complicado, invicto. Invicto não, né? Ele perdeu pro São Paulo, na verdade, mas deu um baile em cima do São Paulo, do The Stroke, do Arsenal Sarandi. Aí depois pegou o São Paulo de novo, não tomou conhecimento nos 2 jogos. Por mais que no Morumbi ele teve mais sorte do que, pode-se dizer, superioridade. Depois pegou o Tijuana, passou bem do Tijuana. Bateram um barulhão que eu tô achando que tá caindo um mundo de chuva aqui do lado de Moema, aqui em São Paulo. Pode ser que seja. Ainda bem que nós já chegamos, né? Já estamos no ar, né? Só espero que não caia, né? A coisa aqui, a fibra ótica da rua. Mas aqui. é tudo certo. Agora esse gol aí, colocou o defensor ali no pé da trave ali, lembrou o Palmeiras do Corinthians, naquela final do Paulista, né, Jorge? Botaram o Miller, se eu não me engano, ali. Ali bate o goleiro, pô. Ali é uma burrice sem tamanho colocar o jogador ali. Muita gente falou que foi falha do Vitor, né, Hugo? Eu não vejo por esse lado, não. Acho que foi mais categoria do jogador paraguaio, que fez um belo gol, né? E com isso o Vitor, na minha opinião, não teve culpa. O time, sim, teve culpa porque não jogou absolutamente nada. Ronaldinho, mais uma vez, deveu e muito, né? Essa é a realidade.
E o Atlético fora de casa na Libertadores é uma galinha morta, Hugo. E foi uma bela cobrança. Tem que dar um mérito também pro jogador do Olímpia. Não foi falha do goleiro, na minha opinião. Então você acha que o Olímpia está muito próximo de ser tetracampeão da Libertadores, Jorge? Sem dúvida nenhuma. Conseguiu segurar o Santa Fé na Colômbia, né? Que a decisão também foi fora de casa. E eu acredito que pode sim ser campeão aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. O fato da partida ser no Mineirão, como você falou aí, muda o que pro Atlético Mineiro, que só joga atualmente no estádio da Independência, que diz Juvenal Juvencio que é o Arapuca? E aí, Jorge, como é que você vê essa diferença de estádio? O que muda? Atrapalha, né? Atrapalha o Atlético, né? Porque na Independência a pressão é muito mais forte, o estádio é pequeno, acanhado, então a torcida fica realmente muito junto com a do Atlético. No Mineirão, apesar de, lógico, ser o principal estádio de Minas, eu acho que é para jogar no Mineirão, sem dúvida nenhuma, né? Tanto o Cruzeiro como o Atlético. É o Mineirão o lugar, não é a Independência, não é a Toca do Jacaré. Não é o Mineirão, para ambas as equipes, né? Mas eu vejo que, nesse momento, o Mineirão não é uma boa para o Atlético, por mais que vai ter muito mais torcida, mas só que ela vai ficar muito longe da equipe, né? Não vai ser aquela pressão tão grande como é naturalmente no Independência. Então, Hugo e amigos, eu vejo o seguinte, que o Atlético tem chance sim de ser campeão, só que ficou muito reduzido. O Ronaldinho Gaúcho vai ter que arrebentar no jogo, o Bernard vai ter que estraçalhar, e lembrando, o Atlético não vai jogar com seu lateral direito, Marcos Rocha, que para mim é um dos melhores jogadores do time, para mim hoje, um dos melhores laterais direitos do país, sem dúvida nenhuma. Então o Atlético vai penar muito com a falta do Marcos. O Bernard voltando, né, depois da suspensão, não jogou a primeira partida, e o Ronaldinho tem que aparecer. Ele é o grande craque do time. Tem que aparecer, porque senão o Atlético só vai ver navios na semana que vem. Tá certo, meu celular estava pitando aqui, eu dei uma de Jorge agora, não tirei o volume dele. Os amigos meus querendo saber do São Paulo, pra gente falar do São Paulo. Já vamos falar do São Paulo, calma aí. Teve final da Recopa no meio de semana, o Corinthians campeão da Recopa, ganhou do São Paulo. O São Paulo se afundou numa crise, que eu acho que é a maior crise de todos os tempos da história do São Paulo, né, Jorge? 8 derrotas seguidas, não ganha no Morumbi há um século, daqui a pouco joga lá. Vamos falar assim, fica tranquilo aí. É que o foco agora é o Atlético Mineiro, porque o Jogo Limpo, você sabe, é um programa nacional, um programa internacional, através aí da internet, você nos assiste em todos os lugares. Por sinal, antigamente os internautas na Bélgica, né, na Áustria, no Japão, deu uma diminuída isso daí, né? Tinha bastante gente, né, Jorge? Agora tem uma quedinha, mas não tem problema não. Depois a gente posta no YouTube, tem lá a página AltV fim de semana, você vê todos os programas da AltV no fim de semana. Os que você não tá vendo lá é porque os caras não estão postando, é outro problema, mas tá lá disponível para todo mundo postar. Mas para concluir o Atlético Mineiro, Jorge, eu acho que o fato de jogar no Mineirão não vai ser das melhores também não, porque o Independência é menor, apesar do Mineirão ter sido reduzido depois da reforma da Copa do Mundo, a torcida não fica tão perto, né? Não dá aquela coisa. E o Olímpia é um time copeiro, né, Jorge? Tá todo ano disputando uma Libertadores, muita garra, vai com tudo. Tá bem complicado pro Atlético, porque tem que ser 3 gols para ser campeão. 2-0 vai para os pênaltis. Aí também tem o Vitor, que é um grande pegador de pênalti, mas fazer 2-0, e é o que você falou, o Ronaldinho não se apresentou, não jogou bem. A volta da Copa das Confederações derrubou algumas pessoas e o Ronaldinho foi uma delas, né? O Bernard fez o gol lá no primeiro jogo, no segundo jogo contra o Nils, mas também não tá aquela coisa toda. E já não jogou esse primeiro porque estava suspenso, mas volta. É uma ajuda. E fora isso, né, Jorge, o Jô não se apresentou depois da Copa das Confederações, né? O Alexandre... Nada. Nada. Uma coisa Tardelli nada também. O Tardelli, mas ele até teve uma chance nesse jogo, ele arriscou. Mas também não foi tão efetivo como ele foi na primeira fase. Então é aquilo que você falou lá no começo do ano, a gente tá falando das possibilidades e tal, o time do Atlético é bom, mas não tem elenco para suprir quando alguém tiver mal. E aí pode ser que isso daí vá fazer o Atlético, de repente, perder esse título em casa. E vou falar para você, o Fluminense perdeu em casa recentemente, Cruzeiro perdeu em casa recentemente, e agora o Galo caminha para a mesma onda, né? Tomara que não. E o Olímpia 2 vezes ganhou de brasileiros, né? Ganhou do São Caetano e ganhou no Inter nos anos 80. Ganhou do Inter de Falcão e todo mundo, então, né? Exatamente. A despedida do Falcão. E ganhou aqui no Brasil, foi aqui no Brasil. Foi uma despedida ruim, né? Bom, tá rolando Série B agora, a gente vai falar da Recopa, mas o Palmeiras tomou um gol, tá 1-0 pro Figueirense. Nossa Senhora. Né? E
E daqui a pouco eu vejo aqui e fica melhor falar tudo de uma vez. Tá. Vamos falar da Recopa, temos também os gols da vitória do Corinthians sobre o São Paulo, 2-0, o Corinthians conquistando a Recopa pela primeira vez. Ô Jorge, essa partida aí, na visão de um São Paulino, foi uma tragédia. Porque o São Paulo praticamente não pegou na bola nessa partida. Pouquíssimas oportunidades, uma apatia monstruosa. Eu assisti a partida, vem do lado do São Paulo, por incrível que pareça, o Ganso foi o mais ativo do time, o Ganso que costuma ser o mais morto, né? Até o Rogério Ceni demonstrou apatia em alguns momentos da reposição de bola, a bola ia no gol, já estava com aquela cara que não tem mais jeito. O Lúcio mostrou um pouco de garra, mas é estabanado como sempre, né? Não muda. Mas enfim, num geral, o São Paulo, uma das apresentações mais ridículas que eu vi de um time numa final de campeonato disputando um título. O Corinthians demonstrou muita aplicação tática, o jogador sabe o que o Tite quer, cada um sabe onde tem o companheiro posicionado e aquela vontade de sempre, correndo os 90 minutos, que o Corinthians, isso é tradicional do Corinthians. E aí o Corinthians sagrou-se campeão, o São Paulo se afundou numa crise. Aí a primeira pergunta, você analisa também o jogo, mas a primeira pergunta, foi merecido o título do Corinthians, Jorge? Indiscutivelmente. Mas o que o Corinthians faz agora na sequência do ano, pensando no brasileiro, e o que o São Paulo vai ter que fazer para se reerguer, Jorge? E olha que o Corinthians ainda tem Copa do Brasil, hein? Então eu acredito o seguinte, o que o São Paulo, analisando o São Paulo nesse jogo, totalmente apático. Como você falou aí, foi uma das piores partidas que eu também já vi do São Paulo na minha vida. Nunca vi o São Paulo tão apático, nunca vi o São Paulo tão desanimado. Parecia time pequeno. Com o perdão da torcida São Paulina, parecia time pequeno. O Corinthians sobrou, só não fez mais porque não precisou. Jogou o básico do Corinthians. Se precisasse fazer 5 gols, faria. Só que não precisou. O São Paulo estava totalmente morto. O Corinthians só fez o básico e acabou. Entendeu? E o São Paulo, o Lúcio, um dos maiores zagueiros que eu já vi, realmente no São Paulo, ele tá, olha, assombrando total, porque uma partida catastrófica do seu Lúcio. Luiz Fabiano, um centroavante que eu sempre elogiei aqui nos áureos tempos, não dá para jogar no São Paulo. Ele não quer mais jogar no São Paulo. A realidade é essa. A realidade é que vários jogadores não querem mais jogar no São Paulo. A crise está totalmente instalada. E vai ser difícil sair disso, né? Muitos amigos, muitos analistas para mim estão exagerando, mas já estão pensando no rebaixamento do São Paulo para a Série B esse ano. Eu vejo um pouco de exagero. Acho que esse time não chega a tanto, por mais catastrófico que seja, que o São Paulo esteja nesse momento. Não vejo o São Paulo caindo, mas que o São Paulo vai ter que tomar vergonha na cara, vai ter que, primeiramente, tirar a diretoria, porque o foco principal do São Paulo de ruim é a diretoria. Quando acabar... Você acha que não é o time? O time está sendo levado, Hugo, por isso. Porque o time do São Paulo não é ruim. Hugo, praticamente 80% desse time no ano passado na Sul-Americana. Será que acabou em câncer que viraram pernas de pau numa magia, no toque de mágica? Não. É o desânimo, é as brigas internas, é a falta de preparo da diretoria que está destruindo o São Paulo esse ano. E o São Paulo desse jeito, realmente, não vai a lugar nenhum. Não vai ser rebaixar não chega tanto, mas não vai chegar a lugar nenhum por muito tempo. Quanto à questão do rebaixamento, para a gente analisar bem essa crise do São Paulo, Jorge. Quando o Corinthians caiu, também ninguém apostava que seria rebaixado. E foi indo desse jeito. Vai perdendo em casa, vai perdendo fora, aí empata, aí começa o jogador a brigar com o jogador, enfim. O Palmeiras, quando caiu a primeira vez, o time tinha Zinho, Dodô, mais uma infinidade de marcos, e vai perdendo uma e vai perdendo outra, e aí você vai jogar fora com o Náutico, não dá certo, você recebe um Atlético Mineiro e aí é pedreira, você perde. Eu acho que o São Paulo tem que abrir o olho, sim, quanto à questão de ser rebaixado, Jorge. Porque o Brasileirão hoje tem, assim, infinitos times piores do que o São Paulo. Mas os times que caíram no último ano passado, o Palmeiras tinha mais time que muita gente que ficou. E o Palmeiras era um campeão da Copa do Brasil e caiu no Brasileiro. São Paulo, tudo bem que a diferença é que o Palmeiras se acomodou nos louros da vitória. O São Paulo está em alerta porque a fase está bem ruim. Mas vamos dizer que até a 12ª rodada o São Paulo continua nessa de empate e perde. E aí você já entra no Z4, né, que é a zona do rebaixamento entre os 4.
Aí a moral some, né, Jorge? Aí fica mais difícil de caminhar. O Palmeiras andou na zona do rebaixamento no campeonato passado, mais de 20 rodadas, se não me engano. Então é bastante complicado. Eu concordo com você que o problema é gestão, já gerou um desgaste, e aí volto a fazer uma reflexão, aliás, com o que aconteceu com o Palmeiras e Corinthians. Na época do rebaixamento do Palmeiras, o seu Mustafa Contursi fazia nada, e aí o time foi caindo, se chafurdando na lama, e ele dando entrevistas pitorescas. Na época do Corinthians, seu Dualib também, junto com o seu Kia Jorabichian, e não podemos deixar de lembrar de seu André Surs, que ficava junto ali também. Ficavam dando entrevista, que não cai, que o time é bom, que vai, que isso que acontece. Se ferrou, caiu. Agora a história é a mesma. Toda entrevista do Juvenal Juvencio é um filme de comédia. Não, ele quer falar em latim, ele quer falar que ele paga em dia, que o bicho é pago no vestiário. Mas que bicho que ele tá pagando? O time não ganha, você não tá nem gastando com bicho. Então, essa conversa de a culpa é do jogador, primeiro a culpa não era do Leão, aí depois virou do Leão. Aí entrou o interino, não ganha de ninguém. Aí veio o seu Ney Franco, o segundo semestre, como você falou aí do ano passado, foi espetacular, mas tinha o Lucas, né, que é um jogador diferenciado, um cara que tá no patamar do Neymar. Aqui no Brasil é um cara que decide um jogo, é um cara que ganha um jogo sozinho, né, como o Neymar fazia pelo Santos, claro que o Neymar num grau acima. Aí mudou o Ney Franco, né? O problema não é o Ney Franco, o problema é o Cortez, que tá lá no Benfica, né? Você acha que ele tá achando ruim, né? Que ele foi pro Benfica. O problema é o Canhete, que tá aí na Portuguesa fazendo gol, né? O problema era o Fabrício, que aí já voltou pro time também. Então o problema é o Luiz Fabiano, que se apareceu a oportunidade, vamos vender. Apareceu e não venderam, que é o que você falou. Continuou com um cara insatisfeito. Como é que você tá criticando o cara e fica com ele? Aí fica complicado. Aí nessa semana o Adalberto Batista, Jorge, falou que o Rogério Ceni já não é mais o mesmo, que está em vias de se aposentar e que não tem o mesmo rendimento. Eu estava lendo no Lance hoje, o Rogério Ceni tem 23 anos de São Paulo, Jorge, vai fechar com 24 anos de São Paulo. O diretor tem que pensar um pouco antes de falar um negócio desse, né, Jorge? Se o cara jogou com o pé quebrado várias partidas e não estava 100%, você, ao invés de criticar, você tem que elogiar essa vontade do jogador. Ou então você barrasse o jogador pelo departamento médico, né? Mas deixou o cara ir lá porque todo mundo com na mão, né? Não, se perder a culpa é do Rogério, mas se ele não jogar a culpa é nossa. Então vamos pôr o cara para representar. Então, é uma situação, Jorge, que eu vou falar para você. Eu acho que se não abrir o olho, vai brigar para não cair até a última rodada. E aí no São Paulo, para completar, Jorge, vai jogar essa Copa Audi, né? No fim desse mês agora, que é um jogo lá com o Bayern de Munique. Tanto que tá adiantando rodada. Então o time tá numa crise desgraçada. Todo mundo fica parado uma semana para jogar no fim de semana. O São Paulo já vai jogar hoje e joga com o Inter na quarta-feira. E joga com o Corinthians domingo que vem e viaja. Enquanto isso, todo mundo fica a semana inteira treinando. E tá numa fase melhor. Quem tá numa fase ruim só entra e toma pau. Se esse time do São Paulo jogou com coisa Recopa, Jorge, entrar contra o Bayern de Munique, é 15-0. Vai ser uma vergonha. Não, por isso que eu tava falando pra você. O time que entrou quarta-feira. Eu acho que o São Paulo podia desistir dessa Copa, hein? Não, tinha que mandar uma carta lá pros caras, ó, agradecemos ao convite. Não dá não, porque pra passar vergonha não adianta, né? Não, e aí vai o Bayern, né, deve perder, aí tem Milan ou Manchester City, mas aí fica mais pra passear também. 2 dias depois é o Benfica. Não, mas o Benfica dá pra dar jogo. Será que dá? Se não der jogo com o Benfica, aí se mata, né? Se não der jogo com o Benfica, se mata. Sei não. Depois tem o Kashima Antlers na Copa Suruga. Aí eu acho que dá jogo. Não, mas aí já vai chegar lá tão abalado que vai levar... O Inter perdeu quando foi lá na Copa Suruga. E o Inter não tava nessa desgraça toda. Agora, essa excursão, tudo bem que ela foi marcada muito tempo antes. Mas agora, no momento da excursão, é pra ferrar com o time, hein, Jorge? É verdade, Hugo. Eu acho o seguinte, que o São Paulo tá precisando realmente de uma reestruturação total e restrita, porque senão, realmente, ladeira abaixo. Ó, o Arthur Ender entrou aqui no nosso chat, o Arthur que é da casa aqui, um abração pro Arthur, pro Adriano Santos, o Serjão tá ali no Twitter também acompanhando a gente. No Facebook tem o Gustavo Ferreira falando que o jogo foi sem graça, só o Corinthians jogou. Opinião do Gustavo Ferreira aqui participando. Falando disso do Corinthians, Jorge, como a gente falou do São Paulo, o Corinthians basicamente é manter a pegada, né, Jorge? Tem um time bom. Ah, sim, com certeza. Tem um elenco bom, né? Diga-se de passagem. Tem um técnico que é que cresceu agora, bastante. Que com seu título virou o maior vencedor do Corinthians, né? O técnico mais vitorioso do Corinthians, 5 títulos em 3 anos do Tite, né?
Tá de parabéns com seu estilo Você imaginava que o retranqueiro. Tite ia conseguir Jamais, isso, jamais. Porque o Tite tem um estilo um pouco peculiar pro futebol, no meu estilo de jogo, né? O Tite é muito mais levado para a defesa e tá muito vitorioso. Fez o Corinthians aí voltar a ser respeitado, fez o Corinthians ser campeão de praticamente tudo, né? E vai continuar nessa levada. Tem Copa do Brasil, o Corinthians já vai estar nas fases decisivas quando entrar na Copa do Brasil. Tem o Brasileirão, o Corinthians precisa melhorar, que no Brasileirão o Corinthians esqueceu do Brasileirão, né? E eu acho que o Corinthians, tendo essa pegada, tendo realmente essa ideologia consciente, vai ter um grande ano. Já teve, né? 2013 já conquistou 2 títulos, né? Eu acredito que se conquistar mais um, vai fechar o ano sensacional. Tá certo. O Arthur botando aqui no chat pra gente o seguinte, o Palmeiras empatou lá com o Figueirense, hein? 1-1 agora. Por favor, gol né? do Palmeiras, 1-1, empatando fora de casa, um bom resultado, sem dúvida alguma. Não pode ficar lá. Pra gente fechar aqui a conquista do Corinthians, a gente vai fazer um brinde aqui bem especial. Uma parceria que a gente retoma com a Cidra Cerezer, você tá vendo aí na tela, na edição especial Times de Futebol, para comemorar também o Dia do Futebol, que foi ontem, dia 19 de julho, e a Cidra Cerezer relançou, aliás, essa linha com clubes de futebol, além do Corinthians, tem também Vasco, Fluminense, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, enfim, muitos clubes do futebol brasileiro. E aí, celebrando essa conquista do Timão, a gente indica para você de casa comprar aí a sua cidra do Corinthians e festejar essa conquista. Nossas tacinhas, como já estava ali na tela, Jorge, preparado, eu vou até passar a sua, que a gente vai fazer esse brinde. Hoje é pro Corinthians, mas pode ser pro Palmeiras, pode ser pro Vasco, pro Atlético Mineiro. A cidra tá com todo mundo, então a gente vai brindar aqui por muitos programas, pode ficar tranquilo, só não pode ficar bêbado no ar. É verdade, não pode. Bela cidra. Tá, o restante aqui da garrafa vai pra produção depois. Pode ficar tranquilo, o pessoal que tá atrás das câmeras aí. Tem outra garrafa também para todo mundo. Mandar um beijão pra Núvia Boito, lá da assessoria de comunicação da Cidra, que tá com a gente nessa super parceria bacana. Então, depois de molhar o bico, né, como diria o outro, vamos falar um pouco de futebol internacional. Algumas movimentações aí pelo mundo da bola, Jorge, bem interessantes. O glorioso Paris Saint-Germain é o novo mecenas do futebol mundial. Tá gastando o que pode e o que não pode. Só para você ter uma ideia, o Paris Saint-Germain fez 2 contratações que somadas dão 99 milhões de euros em 2 jogadores. E a gente vai mostrar a foto de cada um deles. O primeiro é o glorioso Cavani, centroavante uruguaio que estava no Napoli. O PSG pagou nada mais, nada menos que 64 milhões de euros. Tá aí o Cavani para você. Vai vestir a 9 do PSG, grande Cavani. Bela contratação, né, Jorge? E aí prejudicou o brasileiro Lucas, viu, Hugo? Porque o Paris tá com vários atacantes. Vai ter que vender alguém e emprestar. Eu acho que vai sobrar pro Lucas, lamentavelmente. Não gostaria, porque ele tem futuro, esse menino. Mas com o Cavani ali, com certeza ele é titular. O Cavani, Ibrahimovic. Por esse dinheiro, pelo amor de Deus, não né? dá. Não dá pra... O Lucas, ele pode conseguir tomar o lugar dos argentinos que estão lá, que não estão rendendo muito, né? Pastore, Lavezzi, aí pode até ser, porque o Ibra gosta muito do Lucas. Só que eu tava vendo as estatísticas, o Pastore, por exemplo, nesse ano fez 10 gols e 18 assistências, o Lavezzi fez 8 gols e 9 assistências, e o Lucas, como entrou na pré-temporada, só fez 1 gol, acho que 4, 5 assistências. Então ele tá, infelizmente, um pouco atrás desses aí. Mas na Liga dos Campeões o Lucas jogou muito Foi mais bem. contra o Barcelona do que os caras aí. Concordo, Os caras jogaram em concordo. cima do Valenciennes, do Bordeaux, dos outros times lá que não vale nada. Mas o outro cara que o Paris Saint-Germain contratou, aqui vocês vão parar, respirar fundo, né? O torcedor corintiano então vai entrar em colapso. Temos que analisar isso. O Paris Saint-Germain contratou o zagueiro Marquinhos, revelado pelo Corinthians, por 35 milhões de euros. O Marquinhos está na Roma, a Roma pagou 5 milhões para o Corinthians e agora o Marquinhos foi por 35 milhões. Se eu não me engano, tem até a foto do Marquinhos, mas se não tiver, a gente passa para frente. Mas que venda é essa da Roma, hein, Jorge? E o detalhe, hein, Hugo? É o quarta maior venda da história. O Marquinhos já jogar com 5. É o quarto zagueiro mais caro da história do futebol mundial, Hugo. O empresário do Marquinhos realmente é sensacional.
Tudo bem, o Marquinhos começou bem no Corinthians, né? Jogou a Copa São Paulo, depois ficou um tempinho aí jogando com o Tite e foi embora rapidamente. Mas que alavancada, hein? Esse menino agora tá cheio da grana, o empresário realmente fez um negócio da China, tanto quanto na época da Roma, quanto agora no Paris Saint-Germain, indiscutivelmente. O quarto maior zagueiro mais caro da história do futebol. Será que ele vai ter futebol para isso? Será que ele vai ter punch para isso? Vamos torcer para que sim, mas eu não vejo tudo isso do Marquinhos ainda. Ele é muito novo para ser o quarto maior zagueiro mais caro da história. Eu acho que é muito pro garoto ainda. Realmente o Marquinhos, ele conseguiu se dar bem, né? Mas enfim, quem paga acha que tá fazendo a melhor coisa, ele ia falar não. E ainda no Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain, o Nasser Al-Khelaifi, duro falar esses nomes, ele disse o seguinte: se o Barcelona for lá e depositar a multa do Thiago Silva para tirar o Thiago Silva do Paris Saint-Germain, porque o Thiago Silva quer ir pro Barcelona. Quer ir embora. Quer ir embora, quer jogar. Lógico, Que queira ou não queira, o Paris Saint-Germain é um time pequeno na Europa. Ele é grande na França, mas na Europa ele é pequeno. É tipo o Manchester... Não, o Manchester City é pequeno na Inglaterra também, né? Não é igual. Enfim, ele falou o seguinte, Jorge, se o Barça fizer isso, e a multa do Thiago eu nem sei quanto tá, o glorioso Nasser aqui falou que vai lá e deposita 250 milhões e pega o Messi. Falou que se depositar do Thiago Silva, ele vai lá no outro dia e deposita do Messi. O problema é que eu acho que o Messi não vai querer ir pro Paris Saint-Germain. Mas dinheiro esse cara deve ter pra chegar lá e pagar, hein? De birra ele chega lá e paga. Só de birra, hein, Hugo? Mas já imagina, o Messi, se ele for jogar no campeonato francês, ele vai fazer 100 gols no campeonato. Mas aí não vai conseguir ser campeão da Champions. Não, nem com o Barcelona ele tá conseguindo, né? Diga-se de passagem. Então. Tem essa também. Ele vai ter que rever isso aí. Eu acho que não vai conseguir com o Barça também não, nessa próxima. Esse ano? Esse ano ainda tem o Bayern forte, mas falando no Bayern, vamos aproveitar o ensejo. O glorioso Guardiola pediu a contratação do Thiago Alcântara, o filho do Mazinho. Temos até a imagem do Thiago sendo recebido pelo legal. Guardiola aí, ó. Filho do Mazinho. Lá. Pagaram 24 milhões de euros pro Barcelona, levou o Thiago e hoje já estreou com o Bayern ganhando de 4-0 do Hamburgo no amistoso. É bom os caras do São Paulo ficar de olho nisso aí, porque vai ser feio o negócio lá com o Bayern de Munique. Se com o antigo treinador do Bayern já tava tinindo, né? Imagina com o Guardiola, hein? Meu Deus. Aproveitando aí Barça, Guardiola, enfim, né? Tem uma ligação muito grande. O Tito Vilanova não é mais técnico do Barcelona, teve uma recaída no seu câncer, se desligou do clube catalão, o Barça está sem técnico no momento, e os nomes mais cotados até agora são de Gerardo Martino, técnico do News Old Boys, que estava para vir para o Santos, mas ele é lá da terra do Messi, né, tudo mais, um técnico em ascensão no futebol argentino. Se surgir o convite do Barça, o cara não vai pensar duas vezes de ir para o Barcelona ou para o Santos, né? Com todo o respeito ao Santos, sem dúvida alguma, história das maiores histórias do futebol mundial. Mas o Barça paga muito melhor, né? O outro nome, Jorge, é um grande conhecido dos torcedores catalães. O glorioso Luiz Henrique, que é treinador do Celta de Vigo. Estava na Roma aí uns 2 anos atrás, está no Celta de Vigo e o Barça está disposto a pagar 3 milhões de multa para ele não... Queria começar no Celta, né? Está na pré-temporada. Aí ele não faz a pré-temporada com o Celta e já vai assumir o Barcelona. São os dois nomes que surgiram a princípio para substituir o Tito lá no Barcelona. O Robinho renovou com o Milan até 2016. O Robinho ganhava 8 milhões por ano, vai ganhar 3 de euros por ano, mas está com um contrato maior agora, mais longo. Nossa. Aceitou a renovação. O Milan também está numa crise, né? E o Robinho, desculpa, é um mercenário, né? Era para ele ter ido voltado pro Santos. Não tem mais clima no Milan. Eu duvido que ele vai ser titular no Milan. Né, já vai por aí, e ele só ficou por dinheiro. Eu acho que aqui no Santos ele ia mandar no Santos, porque agora o Santos é um time, né, sem líder, sem um craque, né? Mas o time não tá precisando do Robinho agora, hein? Tá indo bem. Mas Hugo, é o Robinho, é ídolo, ele ia se encaixar perfeitamente lá no Santos. Todo mundo sabe disso. Era só ele ter vontade de jogar, ele nunca iria ser reserva do Santos. Então eu acho que o Robinho foi sim mercenário, ele já tá multimilionário, não precisaria ficar no Milan propriamente pelo dinheiro, porque ele não vai ser titular no Milan. Você pode ter certeza disso, Hugo, amigos. Você acha que o Robinho vai ser banco desse Milan? Ou se vai. Sem ninguém no Milan, o Robinho não vai jogar? Vai por mim. Vamos ver, né? Bom, aceitou pelo dinheiro.
mais informações, o Manchester City, que também está contratando bastante gente aí, pegou da gloriosa Fiorentina o Jovetic, que é a eterna promessa do futebol europeu também. Jovetic, hein? Croata, se eu não me engano, né? Sérvio, croata. Sempre falou que era bom, né? Começou lá na Juve, Juve pegou ele novinho, aí foi emprestado para Fiorentina. Jogou alguns anos lá, né? Na Fiorentina ele teve mais oportunidade, Juventus ele não chegou a jogar muito não. Mas o Manchester City pagou 23 milhões de libras pelo glorioso Jovetic. E a gente tem até uma imagem do Jovetic já lá no estádio do Manchester City, daqui a pouco o Sérgio solta muito dinheiro, a foto. É uma baita de uma grana. O Jovetic é novinho, tá aí o Jovetic, ó, com a 35, mas praticamente, Jorge, pode-se dizer que é um sábio, né? Promessa e não realiza, né? É o que o Ganso está sendo hoje no futebol brasileiro, né? Uma promessa que está difícil de virar realidade. Mas essas daí são algumas informações. Para fechar aqui, voltando para a América do Sul, o Verón assinou o contrato por uma temporada com o Estudiantes de La Plata, o seu clube de coração. Isso daí não seria nada demais, o Estudiantes tá mal, o Verón, né, é um jogador experiente, grande Verón, joga muito. O mais interessante aqui, Jorge, sabe o que é? Oi. O salário do Verón, ele não vai receber, ele vai transferir para as categorias de base do Estudiantes de La Plata para ver se tira o time dessa crise, se revela algum jogador. Legal, uma bela atitude do Verón. Até porque, na boa, ele não vai jogar, né? Vai fazer mais número, né? Mas do jeito que os caras tão ruins lá, ele consegue jogar um pouquinho, hein? Joga um tempo no máximo. Não dá mais pro Verón. Não pelo talento, lógico. Quem é craque eternamente. Mas o físico não dá mais, não. Tá certo. Agora, 5h50 da tarde, vamos falar de futebol brasileiro? Vamos falar da Série B rapidamente, passar a rodada para os amigos de casa, passar aí a classificação. Rodada é o seguinte, tá? Na 9ª rodada, começou na terça-feira, o Sport bateu o Avaí por 2x0 e o Icasa ficou no empate em 0x0 com o Oeste de Itápolis, lá no Romeirão. Aí ontem o Paraná ganhou do América de Natal por 4x0 e o São Caetano perdeu em casa pro Guaratinguetá por 1x0. Triste situação do glorioso São Caetano. A rodada se completa hoje, vou pegar aqui do jornal, só os jogos, daqui a pouco eu atualizo aqui no computador os placares. Bragantino e Ceará, Chapecoense e América Mineiro, Figueirense e Palmeiras, que a gente já deu aí que tá 1x1. O Boa pega o Paysandu, o ABC o Joinville e o Asa de Arapiraca recebe o Atlético Goianiense. A classificação, Jorge, sem atualizar os jogos de hoje, a Chapecoense tem 20 pontos, aí vem Palmeiras e Sport com 18 e o Joinville 16. São os 4 que com 8 rodadas estariam subindo para a Série A. Mas o Figueirense, que está empatando com o Palmeiras, também tem 16, o Paraná 15, o América Mineiro 14, o Oeste 12, o Bragantino tem 11 em nono e o Guará tem 10 e está em 10º lugar. Os últimos 4 são Boa com 9, o Asa com 7, o América de Natal com 6 e o glorioso ABC com 2. Nossa. Será que o ABC cai com a terceira, Jorge? O ABC tá... Nossa senhora. Tá pedindo, horrível, né? Tá pedindo. Horrível. Ô Jorge, você tem alguma avaliação dessa Série B até o momento? Só aí 8, 9 rodadas para alguns times. O que você tá achando da Série B desse ano? Os times catarinenses. Os times catarinenses estão se destacando demais esse ano, né? O Chapecoense, líder absoluto do campeonato, o Joinville fazendo um belo campeonato, o Figueirense também está fazendo um bom campeonato, as equipes catarinenses se surpreendendo esse ano na Série B. Sem dúvida alguma. E o Palmeiras, Jorge? Você tem a dizer do Palmeiras nessa Série B? Claudicante, né? O Palmeiras claudicante, um momento tá bem, outra hora não consegue resolver as partidas, aquela derrota ridícula pro Sport. É bom de se lembrar. Então o Palmeiras não está assim, na expectativa da torcida. O torcedor esperava que o Palmeiras ia passar atropelando na Série B, o que não está acontecendo. E isso pode ser preocupante. Mas eu ainda acho que o Palmeiras volta para a Série A ano que vem. No seu centenário, né? É verdade. Todo mundo está esperando isso pro Palmeiras. Ficar no centenário na segundona não vai ser tão agradável assim pro Palmeiras. Não. Bom, alguns jogos estão no segundo tempo agora. Palmeiras e Figueirense está 1x1. O Bragantino está ganhando do Ceará por 1x0. E o Boa está ganhando do Paysandu também por 1x0. São os placares de momento. E o Palmeiras, de momento, o Palmeiras acaba de fazer um gol. Virou? Palmeiras 2x1. Deixa eu ver aqui que eu tô achando que foi de pênalti. De virada então, hein? Calma aí que eu já pego os eventos aqui da partida. Gol do glorioso André Luiz.
O primeiro gol do Palmeiras foi do Vinícius, o segundo gol do André Luiz agora aos 26 do segundo tempo. O Palmeiras vira o marcador e faz 2-1 no glorioso Figueirense. Bacana, hein? Figueirense já tem um expulso, o André Rocha. Aí já ficou mais fácil, pro Palmeiras. E o Allan Kardec entrou no jogo também pro torcedor palmeirense, a estreia de Allan Kardec né? Pro Palmeiras. Vamos pular agora pra Série A? Bora. Tem bastante coisa pra gente falar da Série A, temos aí 10 minutos de programa ainda. Algumas informações, Jorge, o Inter de Porto Alegre contratou o Alex. O Alex que jogou no Corinthians aí recentemente, ganhou a Libertadores com o Corinthians, mas era cria, na verdade, do Guarani, né? Aí ele foi pro Inter depois, mas se destacou no Inter. Né? Volta com contrato até 2015. Ele estava no Al Garrafa do Catar, o Alex voltou. E o Escoco, que todo mundo está querendo, parece que fechou com o Inter também nessa noite. Do News, né? Não tenho a confirmação exata, mas já estava lá em Porto Alegre para se resolver com o glorioso Internacional de Porto Alegre. O Escoco, que todo mundo acha que é aquela coisa toda, mas... tem que tomar cuidado. Confesso, né, Jorge, que... Jogou uma boa Libertadores. É justo, é digno falar isso, mas pra falar que já é um craque. Que o Santos, o São Paulo, todo mundo querendo. É que o Inter tá vendendo o glorioso Leandro Damião pro Napoli, né? Tem essa também, vai lá substituir o Cavani. Né? Então vai ser uma pedreira pro Damião substituir o Cavani, diga-se de passagem. Mas tá indo pra lá e o glorioso Inter pode anunciar o Escoco também a qualquer momento, o Alex é certeza. O Vasco também trouxe de volta o Fagner, lateral, começou lá no Corinthians, o Fagner se destacou um pouco no Vasco, foi para a Europa, voltou agora para o Vasco e contratou o Guinha Azul, Jorge. O Guinha Azul que é conhecidíssimo torcedor do Inter, né? Um ídolo. O ídolo, o argentino Guinha Azul, que se eu não me engano ele estava no Libertad, nessa Libertadores, e volta agora para o Vasco. Agora, Jorge, pensa comigo. O Guinha Azul teve proposta do São Paulo uns tempo atrás, quis vir, o Inter não deixou. Aí ele foi pro Libertad ao invés de vir pro São Paulo, né? No começo do ano. Agora o cara sai do Libertad e vem pro Vasco, Jorge. Não dá pra entender, né? E o Guinha Azul saiu do Inter falando, não, o presidente do Libertad me pediu pra voltar. De coração. Coração, não, vou encerrar minha carreira. Pelo amor de Deus, né? Não dá para compreender essas coisas do futebol. Não dá para compreender tamanha mediocridade. O Guinha Azul voltou por único motivo. Dinheiro. Não tenho dúvida que o Vasco está apostando um salário bem poupudo pro seu Guinha Azul. Né? Muito provável que o salário, a promessa é grande, né? O resto é saber se vai estar no final do mês lá na conta dele. Tem que dar uma olhada nisso. O Santos fechou com o Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro que jogou no São Paulo um bom tempo, se destacou no São Paulo e no Cruzeiro, estava no Gênova da Itália, volta para o Santos e também o glorioso Misael, né? O Santos trazendo aí bastante jogadores. E parece que vem o Saviola também jogar no Santos, né? Outra, né? Mais utopia, né? Lembrando que o Vasco voltou com o Juninho, né? O Juninho Pernambucano. Sim, também. Ele já joga amanhã contra o Clássico, né? E o Juninho Pernambucano tem uma questão aí, né? Ele não vai receber salário. O que ele vai receber é a dívida que o Vasco tinha na passagem anterior do Juninho. Meu Deus do céu, como o Vasco tá penando, né? O salário, em vez de ser salário, é dívida de que o Vasco tem. Já vai considerar salário pro Juninho. Pra você ver como o Juninho tem paciência e como o Vasco tá lamentável nesse sentido de finanças. Olha, o torcedor vascaíno diria que o Juninho tem amor ao clube. Esse aí tem. O torcedor adversário diria que o Juninho é muito burro. Pode ser também. Diga-se de passagem. Pode ser. É um pouco disso. E o Cruzeiro, para fechar, vendeu o Diego Souza para o Metalist da Ucrânia, mas nessa contrapartida vem o glorioso William, que se destacou também no Corinthians, o atacante William, que veio lá do Figueirense, se eu não me engano. Teve uma passagem boa no Corinthians, foi pro Metalist e agora é jogador do Cruzeiro. Ponta direita, William. Outro também que ficou 6 meses no Metalist já volta pro Brasil. Pra você ver como a situação tá crítica aqui, viu? Meu Deus. Não é fácil pra ninguém. Vamos pegar aqui a rodada da Série A, que daqui a pouco começam os jogos da Série A. Já tem jogo daqui a pouco. Hoje, tudo 6h30. São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, Criciúma e Grêmio no Heriberto Russi, Botafogo e Náutico em São Januário. Botafogo se arriscando, que São Januário é um dos lugares mais pé frio do futebol brasileiro, né? Mas o Náutico tá numa draga terrível. Tem isso também. Amanhã, 4 da tarde, Atlético Paranaense e Corinthians no Dorival de Brito.
Santos e Curitiba lá na Vila, Internacional e Flamengo no Estádio Centenário, que é em Caxias do Sul, se eu não me engano. Vitória e Bahia lá na Fonte Nova, na nova Fonte Nova. Pior que desde que a Fonte Nova estreou, né, o Bahia só levou pau do Vitória. Só deu vitória. Goiás e Portuguesa no Serra Dourada e Fluminense e Vasco no Maracanã. Na volta do Maracanã. Um clássico interessante para a volta do Maraca. E aí Atlético Mineiro e Ponte, que seria nessa rodada, foi adiado para o Galo se preparar melhor para a decisão da Libertadores da quarta-feira. A CBF deu essa boiada para o Galo. Não vai jogar essa rodada, nem o Galo, consequentemente nem a Ponte Preta, para se preparar. Ajudou a Ponte também a descansar um pouco. Enfim. O Brasileirão tem o Curitiba líder com 15 pontos, o Vitória tem 13, o Botafogo 13 e o Cruzeiro 12. São os 4 primeiros colocados. Aí vem Inter com 12, Grêmio com 12 e Bahia com 12. Tá embolado até o 7º lugar. O Santos tem 11, o Atlético tem 10 e o Fluminense tem 9. São os 10 primeiros colocados do campeonato. Aí os 4 últimos tem o Vasco com 7, a Portuguesa 7, o Atlético Paranaense 6 e o Náutico 4. O Náutico é um candidatíssimo a cair, né, Jorge? Sem dúvida alguma. São Paulo e Corinthians também estão no meio da tabela, um com 9 e outro com 8 pontos, mas são 7 rodadas por enquanto. E 8 para o São Paulo e para o Bahia, que já fizeram aquele jogo antecipado. A gente está aí na pinta para terminar o programa. Um breve resumo do Brasileirão até agora, Jorge. O que te agradou mais? Qual é a maior decepção até o momento? Rapidamente falando, Hugo, a surpresa para mim é o Vitória. Vitória da Bahia com um ataque muito bom, Diné, Max Benucci, fazendo estragos nas defesas adversárias. Eu não esperava o Vitória tão bem esse ano aí no Brasileirão. Curitiba com o Alex tem aquela empolgação, não vejo se vai durar muito não Curitiba, mas é bom ver o Alex de volta. É um grande jogador, para mim é um dos maiores do Brasil, um dos mais injustiçados também, porque na seleção não tem muita chance. Também ele, quando teve, também não provou a quem, né? Então, ele teve uma parcela de culpa. Mas eu sempre admirei o futebol do Alex e é bom ver o Curitiba também, pelo menos nesse momento, na frente. E a decepção, Hugo, é o Náutico, né? Teve uma arena maravilhosa para ele, lá na Arena Pernambuco, e provavelmente vai ficar só para ele e o Santa Cruz, né, em séries B da vida e em campeonatos pernambucanos. Vai ser difícil recuperar o prejuízo depois, porque o ingresso de Série B é mais barato, né? É verdade. Não dá. Mas vamos ficando por aqui, Jogo Limpo terminando essa edição de hoje. Mandar aí um super abração para os amigos internautas que estiveram com a gente hoje no chat, também na nossa fanpage aqui no Facebook. Um abração para o Serjão, dando aquela força sempre aqui no Twitter para a gente estar no ar. E para fechar a informação do último minuto aqui, o Figueirense empatou o jogo com o Ricardo Bueno, 2-2, está no finalzinho aí, 30 e poucos minutos. Figueirense buscando dar um calor no Palmeiras. Então é isso aí, a gente fica por aqui no Jogo Limpo de hoje. Voltamos no próximo sábado às 17 horas com todo o resumo da semana e aí as opiniões e os palpites para os jogos do final de semana. Um grande abraço a todos. Na sequência agora você tem Kodama na rede aqui na UTV, não saia da frente do seu computador e o Jogo Limpo volta no próximo sábado. Até lá!